Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. Nós vamos fazer a leitura e o breve estudo dos versículos 1 a 3. Versículo 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e a toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Graça e paz, meus irmãos. Vamos iniciar o estudo aqui, 1 Coríntios 13. Vamos fazer um estudo aqui do 1 ao 3. E o versículo 1 começa dizendo assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Estamos iniciando o estudo do capítulo 13 de 1 Coríntios. Aqui Paulo continua tratando a respeito dos dons espirituais. Esses dons comumente são tratados como mistérios de Deus. O grande problema do ser humano é o pecado, certo? Vamos chamar o pecado nesse contexto, nesse exato momento, de corrupção. Corrupção significa perversão moral, espiritual e física resultante do pecado, caracterizada pela distorção da verdade, quebra da justiça, suborno e degeneração do caráter humano. Representa o apodrecimento da integridade, afetando a convivência harmoniosa, tornando o ser humano frágil e sujeito à morte, sendo visto como uma abominação a Deus. Observem, meus irmãos, que Paulo não está enaltecendo os dons espirituais, muito menos reforçando sua importância na vida das pessoas e na edificação da igreja. Por que será? Afinal de contas, os dons são concedidos pelo Espírito Santo. Já falei em estudos anteriores que a sociedade não muda. O que muda são as pessoas, são os personagens que compõem a sociedade. Isso quer dizer que, muito provavelmente, desde aquela época, as pessoas estavam muito mais preocupadas com os mistérios e revelações do que com o verdadeiro culto e adoração a Deus. Até parece que nós estamos falando sobre o Brasil, em 2026, onde as instituições religiosas que oferecem pão e circo estão sempre lotadas. Já as que pregam o verdadeiro evangelho estão desaparecendo. Versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Vejam que Paulo aqui, irmãos, ele está expressando os dons na sua capacidade máxima, o dom de profetizar, que conheça todos os mistérios, toda a ciência. Isso não é suficiente. Quando ele fala aqui, tamanha fé a ponto de transportar os montes, eu trouxe a referência bíblica aqui, a qual ele citou, que está lá em Mateus 17:20, onde diz assim, e ele lhes respondeu. Quem respondeu foi Jesus. Por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Aqui é só para nós mostrarmos
que Paulo está baseado e alicerçado no Evangelho de Jesus Cristo. Meus irmãos, como sempre reforço nos estudos, observem os detalhes. Não basta apenas ler a Bíblia de forma superficial e literal. Devemos extrair a mensagem que o autor quer nos transmitir. Paulo já usou a expressão ainda que 3 vezes nesses 2 versículos. Nesse contexto, a expressão ainda que expressa um sentido de insuficiência. Paulo está usando o exemplo dos dons espirituais para demonstrar que apenas dons espirituais que são concedidos pelo Espírito Santo são insuficientes. Que existe algo muito maior e mais importante e que é requisito essencial, inclusive para a manifestação dos dons espirituais. Alguns autores descrevem o amor como sendo o dom supremo. O amor a qual nós nos referimos aqui não é o amor romântico, é o amor na essência da palavra, o amor do pai para o filho, de irmão para irmão, de Deus para nós como seus filhos. É desse tipo de amor. Versículo 3. E ainda que, mais uma vez, Paulo está utilizando a expressão ainda que, eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Vejam que Paulo continua enfatizando e reforçando a insuficiência das nossas atitudes. Iniciamos esse versículo 3 novamente com a expressão ainda que. Mas por que Paulo está reforçando tanto essa mensagem? O que será que Paulo tem contra os dons espirituais? Será que ele está com inveja dos irmãos que falam em línguas estranhas? Será que Paulo sente inveja dos irmãos que profetizam? Claro que não, meus irmãos. Mas Paulo já está identificando a corrupção, a distorção e a inversão de valores na igreja de Corinto. Facilmente conseguimos contextualizar essa situação aqui no Brasil em 2026. Muitas instituições religiosas exploram as manifestações do Espírito Santo para se promover. É como juntar a fome com a vontade de comer. O povo está buscando pão e circo e acabam encontrando instituições religiosas dispostas a oferecer o pão e circo. E dessa maneira, de forma sorrateira, vamos perdendo a essência do Evangelho de Jesus Cristo. Apenas um parêntese para que vocês reflitam. Em muitas instituições religiosas, tem pessoas tão iluminadas, tão usadas pelo Espírito Santo e por Deus, que eles possuem todos os dons em uma única só pessoa. É um cara completamente ungido por Deus. Ele fala em línguas, ele profetiza, ele mesmo traduz, ele tem o dom de curas. O cara é um ungido. Mas será que é isso que a palavra de Deus nos diz? Será que é isso que a palavra de Deus nos ensina? Não cabe aqui, nesse momento, ficarmos discutindo os dons espirituais, que não é o objetivo desse estudo. Mas cabe uma reflexão. Os valores cristãos e os mandamentos de Deus deixaram de ser prioridade na sociedade cristã? Precisamos rever isso com urgência, meus irmãos. É sim uma questão de vida ou morte. Não aqui no mundo, na terra, mas vida e morte eternas. Eu quero deixar aqui, no finalzinho desse estudo, 3 referências bíblicas, que são 3 recados diretos de Deus
O primeiro está em Oséias 4:6, que eu já citei por diversas vezes, onde o próprio Deus, através do profeta Oséias, diz: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Agora, a outra referência é o próprio Jesus falando aos discípulos, a nós, aos cristãos. Veja o que ele falou, Mateus 24, de 10 a 14. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Vejam, de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. E o terceiro e último trecho para que nós reflitamos está lá em Apocalipse 3, de 19 a 22. Aqui novamente Jesus falando. É uma mensagem de esperança, de salvação, mas que nós precisamos estar atentos. Vejam o que Jesus fala. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Olha o último trecho desse versículo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Acorda, povo de Deus, é chegada a hora. É hora de se levantar, é hora de se arrepender, de voltarmos a Jesus, de nos voltarmos a Deus, de seguirmos e vivermos conforme os mandamentos e o Evangelho de Jesus Cristo. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.